Isaías, capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas passaram. O Senhor é o meu nome, essa é a minha glória. A outro não darei o meu louvor às imagens de esculturas. Deus falando com a gente no livro de Isaías. Como eu sempre falo para vocês, o melhor que a gente pode fazer na verdade é pegar a nossa Bíblia, a sua e a Bíblia, e leia, porque aí o entendimento vai ser com você. Aqui eu te dou a orientação da palavra onde ela está localizada, mas você pega e você localiza, porque o seu entendimento, como eu sempre falo, é você e Deus. Eu sou só um instrumento que eu vou falar para que vou tentar chamar a sua atenção para que esse vídeo seja visto e que essa passagem, o principal aqui não é o vídeo, o principal é que você leia essa mensagem. A mensagem de hoje eu quero falar sobre a idolatria, mas eu não quero falar de um jeito generalizado para prejudicar uma outra pessoa, não, porque aí eu não estaria fazendo o papel de servo de Deus que eu me propus, que Deus quer que eu faça. O meu objetivo nesse canal é falar para você de um jeito que você possa entender, e é muito simples falar isso. Por quê? Porque nós todos nós nascemos sem saber nada. Então o que a gente aprende a partir daí é o que as pessoas que estão à nossa volta. Se você concorda com isso, deixe nos comentários desse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Virgílio Gonzaga, do canal Para Você Pensar, e essa é a maneira que eu falo sobre Deus para você, porque, como eu te falei, eu vou te falar onde está escrita a passagem, mas você pega e procura aí do seu jeito que você vai ter o seu entendimento. Essa é a ideia dessa empreitada que Deus me mandou fazer. Eu particularmente não vou evangelizar ninguém. Eu vou te falar algo e se você achar que deve, aí você procura, pesquisa, medita, ora a Deus, e aí sim, se for a vontade de Deus, se você tomando essa atitude, Deus vai agir na tua vida de uma maneira extraordinária, transformando a tua vida, se houver necessidade que ela seja transformada. No passado, domingo agora, eu não pude conter algumas lágrimas, e olha que Deus tem falado para mim que não é para derramar lágrimas, a não ser que seja para Ele. Essas lágrimas vieram devido a eu ter entrado num antro de idolatria muito forte. E eu vi ali pessoas que têm fé e buscam a Deus. E por que eu chorei então? Eu chorei porque eu vi que essas pessoas, elas estão sendo mal direcionadas. Elas foram ensinadas, assim como eu também fui ensinado, como muitos de nós somos ensinados, a ter uma falsa fé. A gente passa a achar que o que está presente ali é o que vai resolver a nossa vida. Aí o que aconteceu comigo e acontece com você ou com muitos? O que acontece? A gente vive em escuridão espiritual. E eu vi naquele canto muita idolatria. E percebi também que nas pessoas que elas têm fé, elas buscam e elas querem uma comunhão com Deus. No entanto, foram mal direcionadas e estão em escuridão espiritual. Por isso é importante o papel de cada servo de Deus que agora está liberto, levar a palavra de Deus, mas não daquele jeito egocêntrico ou fanático. Deus não se agrada de quem é fanático. Deus se agrada de quem pratica a sua palavra, de quem faz o ide e evangelizai do Senhor Jesus. O que significa idolatria? Se você der um passeio pela palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que existem muitos textos que falam sobre idolatria e nos orienta a evitar, nos orienta a não ser idólatras. Tanto é que um dos mandamentos principais, todos são principais, todos são excelentes, mas existe um mandamento que fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e somente a Ele prestarás culto. Essa é a ideia de Deus para a gente, porque e nada mais justo do que, se Ele nos deu a vida, nada mais justo do que a gente entregar ela nas mãos deles. Então, se Deus me deu a vida, mesmo se eu não conhecer Deus e Ele me deu a vida, essa força me deu a vida,
nada mais justo do que eu cultuar ela, do que eu prestar reverência somente a quem me deu a vida. É uma conta, na verdade, é uma conta até simples de se fazer. Eu uso muito essa expressão. É uma conta simples de se fazer. Me deu a vida. Se alguém me deu a vida, por que eu vou reverenciar outro que não tem poder nenhum sobre o bem e o mal? Então, na verdade, é uma conta que, se você parar para pensar, é fácil de se fazer. Deus me deu a vida, uma força criadora, que muitos chamam de Deus, deu a vida. Nada mais justo do que eu adorar somente a ela, do que eu glorificar somente a ela. Mas eu vi muita idolatria. Aí aquilo me aguçou na cabeça, na minha mente. O que significa idolatria? Idolatria é aquele amor desenfreado que a gente nutre pelas coisas. Por um objeto, por uma casa, por uma moto, por uma pessoa, por uma imagem, por um animal. Isso é idolatria. Pelo dinheiro, uma das maiores idolatrias, idolatrar. Inclusive no nosso meio que pregamos, que falamos sobre Deus, temos que nos policiar para não sermos idólatras. Quando a gente canta um hino gospel, canta uma canção direcionada a Deus, nós temos que, nessa canção ou nesse hino, nos reverenciar, glorificar o nome de Deus, não o intérprete que está por trás dessa canção. Porque se ele é servo de Deus e está sendo usado por Deus, todo o intuito é para que a glória seja dada a Deus. Então, tudo que a gente for fazer no sentido de espiritual, que seja direcionado a Deus. Se eu tenho um problema, eu não vou agradecer ou pedir para alguém interceder a mim, a Deus. Se Deus está presente em todo lugar, é onipotente, onisciente, onipresente, por que eu vou querer que alguém interceda por mim, se eu posso falar diretamente com o resolvedor de todas as coisas, com o possuidor de todas as coisas? Peça orientação a Deus. Você não precisa orar ou rezar a alguém ou alguma coisa para que a sua oração, para que essa pessoa, essa coisa direcione a sua oração a Deus. Não. Se você está orando, ore diretamente a Deus. Reze diretamente a Deus. Busque diretamente a Deus. Você não precisa de intercessor aqui na terra para que sua oração seja atendida por Deus. O único que veio para interceder por nós desde o início da humanidade, e antes mesmo já estava o Verbo vivo, é o Senhor Jesus. Esse sim, mesmo antes de nós sermos criados, já estava ao lado de Deus e estava nas profecias, todo o Evangelho, de todas as Escrituras Sagradas, que um dia ele viria aqui na terra para deixar como exemplo o que ele viveu. Esse sim. E no entanto, quando ele subiu, o que ele falou? Eu volto para a casa do Pai, eu volto para o lado do Pai, mas eu os deixo com outro Consolador. Ele não falou, eu deixo tal coisa ou tal coisa. Vocês estão me entendendo? Para que vocês orem ou rezem para aquela coisa e venha a chegar até mim. Não, ele falou, estou indo para a casa do Pai e vos deixo um outro Consolador, que é o Espírito Santo. Então, se você busca o Espírito Santo e se você o encontrar, é suficiente para você ter uma conexão direta com Deus, com Jesus Cristo, com quem tudo criou. Você não precisa de um intercessor inanimado. A palavra é exatamente essa, literal, inanimado. Você não precisa de um intercessor inanimado para que sua oração chegue até Deus. Não, se Deus é vivo, se o Senhor Jesus é vivo, por que algo inanimado vai me ligar a Deus? Não, o que vai me ligar a Deus é eu que sou filho dele, é você que é filho dele, diretamente falar com ele. Fale com Deus. Quando você acordar pela manhã, primeira coisa que você faça, agradeça a Deus. Nem pise no chão primeiro, agradeça a Deus. Isso mesmo, abrir o olho e agradeça a Deus. Quando for dormir à noite, agradeça a Deus. Quando você estiver no trabalho, agradeça a Deus. Andando, agradeça a Deus. Quando você estiver pensando em alguma coisa, agradeça a Deus. Em tudo. Se numa discussão, é muito forte isso. Se você estiver discutindo, coloque Deus no meio daquela discussão. Mas como assim eu vou colocar Deus no meio de uma discussão? Eu te garanto que se você estiver discutindo com uma pessoa e você lembrar de Deus, falar, Deus, vamos nós dois ali discutir com aquela pessoa, e aquela pessoa for uma serva de Deus ou um servo de Deus, eu te garanto, faz o teste para você ver, que Deus vai arrumar um jeito de que vocês dois não briguem. Porque Deus é com aquela pessoa assim como é com você. Não é porque eu não gosto de alguém que quer dizer que Deus não é com ela. Isso é muito importante a gente lembrar, que
nós temos mania de sermos egocêntricos e achar assim, não, eu sou servo de Deus, falo em Deus. Fulano ali não. Isso aí é a pior coisa que nós devemos pensar. Não, mesmo Deus, que hoje eu falo sobre ele e eu confio plenamente, é o Deus daquela pessoa se ela estiver em comunhão com ele. Quem sou eu? Eu não tenho o direito de tocar nela, nem verbalmente, porque Deus é com ela. Deus pode falar assim, não, para aí, essa pessoa é muito mais justa que você e você vem falar dela para mim. Então temos que ter cuidado com essas coisas. Não é de tanto falar que eu vou chamar a atenção de Deus, não. Eu tenho que chamar a atenção de Deus nas minhas atitudes, no meu andar, no meu falar, no meu me dirigir às pessoas, tanto homens quanto mulheres. Somos todos servos de Deus aqui na terra. Muitos serão chamados, porém poucos os escolhidos. Esses poucos escolhidos quer dizer o quê? Aqueles que levam a palavra de Deus adiante. O evangelho vai ser pregado a todos, e nem ouvido ficará sem que o nome do Senhor Jesus chegue até ele. Muitos serão chamados, porém poucos os escolhidos. Cabe a quem foi escolhido, o povo escolhido de Deus. Eu costumo direcionar a vocês que ouvem, vocês que pregam a palavra, vocês que absorvem a palavra e praticam. Eu costumo direcionar vocês como povo escolhido, porque assim como você está ouvindo essa mensagem e pode compartilhar ela com alguém que está em escuridão espiritual, uma outra pessoa também pode assistir essa mensagem e simplesmente ser só mais uma mensagem. É normal, é a coisa mais normal do mundo. É aí onde entra, muitos serão chamados, porém poucos escolhidos. Se você é escolhido, faça isso. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Virgílio Gonzaga AL. Você pode digitar nas buscas do Google ou no YouTube. O canal no YouTube é até mais fácil. Digite lá na busca Virgílio Gonzaga AL, vai aparecer esse canal. Compartilhe, assista os vídeos, compartilhe. É o jeito que Deus mandou eu falar sobre ele. Poderia ser teólogo. Não, Deus falou assim, fala onde você estiver, do jeito que você estiver. Porque lá na frente tem outro que está falando de um jeito mais bonito, de um jeito diferente. Essa é a mensagem. Se Deus está aqui, está em todo lugar, vamos falar de Deus em qualquer momento. O que significa a idolatria? Temos que nos policiar todo dia, todo momento. Eu falo isso por experiência própria e você sabe muito bem o que eu estou falando. A gente se apegar demasiadamente a coisas ou a pessoas é uma maneira de idolatria muito forte. Na verdade, é a idolatria. E expectativas também, quando a gente cria muita expectativa em alguma coisa. Eu acordo de manhã, eu vou fazer aquilo e pronto. É legal ter projeto, é legal ter meta. Mas quando eu coloco aquilo como em primeiro na minha vida, estou substituindo quem resolve, que é Deus, por um algo incerto, uma expectativa. E é incrível como quando a gente cria expectativa nas coisas e normalmente não sai como a gente fala. Você já parou para pensar que normalmente as coisas não saem como a gente planeja? É incrível. Planeja, cria expectativa, olha, vai ser daquele jeito. E aí você chega lá, não é nada. Ou é mais ou menos. Na maioria das vezes é menos até. Por quê? Porque você criou expectativa em algo inanimado, em uma pessoa. Crie expectativa somente em Deus. Não seja idólatra. Não crie idolatria. O que significa idolatria? Idolatria é aquela paixão desenfreada, é aquele cuidado desenfreado com as coisas. Coloque tudo nas mãos de Deus. É Deus que resolve. Muita gente fala assim, não, eu não adoro tal coisa, eu não adoro tal pessoa, eu não adoro tal situação. Eu venero, eu não adoro, eu venero. Mas se você parar para pensar, que venerar, se você olhar no dicionário, em todos os dicionários, venerar não é diferente de adorar. O significado da palavra venerar está aqui, ó. Venerar significa possuir excesso de consideração por, ofertar reverência a, venerar o pai como um tudo. Pai, nós estamos falando pai humano, nesse sentido de venerar. Sentir ou demonstrar adoração por alguma coisa ou por uma pessoa. Cultuar, venerar, entendeu? Isso são significados de venerar. Então, na verdade, se você fala assim, se a pessoa fala assim, não, eu não tenho adoração por tal objeto ou tal coisa, mas fala assim, eu só venero, na verdade ela está se enganando, ela está adorando e achando que venerar não é a mesma coisa. Uma das grandes coisas que nós temos que ter cuidado é o seguinte: quem pratica a palavra de Deus tem por hábito
ler, estudar um pouquinho da palavra. Nem que não seja muito, porque não é o ideal. Mas ela estuda, ela procura ler um pouquinho. No entanto, tem uma grande parcela que se diz praticando a palavra de Deus que não faz isso. Aí é onde se engana, na adoração, se engana na veneração, se engana na busca por aquilo que acha que está certo. Mas o principal, que é tão simples, que é pegar o manual da vida e olhar um pouquinho, ler, meditar na palavra de Deus. Se essa pessoa não faz, muito dificilmente ela vai ter espiritualidade suficiente para levar o evangelho adiante, para falar de Deus para as pessoas. E faz muito sentido, porque como eu posso falar de Deus se eu estou longe das coisas dele? Não tem muita lógica, tem? Lendo ou não a palavra de Deus, como que eu vou falar sobre ela, sobre o Deus vivo que eu acredito, se eu não tenho intimidade com ele? É meio estranho, fica até meio estranho, não fica? Por isso que eu falo, melhor coisa, aqui ó, nesse canal eu falo sobre Deus e existem milhões que falam sobre Deus, isso é importante e necessário. Mas o ideal é você aí na sua casa, pegar a palavra de Deus e meditar um pouquinho sobre ela. Porque a sua comunhão com Deus que faz a diferença. O seu momento é agora. O seu momento não foi ontem, não vai ser amanhã. O seu momento é agora. Daqui 15 minutos, quando você já não estiver mais vendo esse vídeo, o seu momento vai ser daqui a 15 minutos. Então é nesse momento que você, cada momento que você passa, no presente momento, que você pode fazer a diferença. A vida é um eterno aqui e agora. Você está sempre aqui e agora. Você está sempre aqui e agora. Daqui 15 minutos você não vai estar nesse momento agora, você vai estar naquele momento. É o seu aqui e agora. Então você está sempre no presente. É no presente que se vive. Por isso que é importante você estar bem espiritualizado, para que suas atitudes sejam atitudes positivas, atitudes que buscam a comunhão com Deus, atitudes que só te engrandeçam. Se uma pessoa não te faz bem, você não precisa desejar o mal para ela. No entanto, você também não precisa ficar em cima dela, porque a tua espiritualidade vai ser afetada. E será se Deus quer isso? Isso é uma forma de idolatria, quando a gente sente uma atração doentia por outra, seja de qualquer cunho, qualquer sentido. Ou amizade, ou sensual, ou parentesco. Isso é uma forma de idolatria. Mas é isso que Deus quer de nós? Com certeza que não. Por isso, se fosse isso, Deus obrigava a gente a adorá-lo. Não, Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente ter a opção de adorá-lo ou não. E as consequências vêm. Então fica a dica. O que significa a idolatria? O amor desenfreado por coisas ou por pessoas. Eu tenho certeza que nem Deus gosta. Não adianta você falar o nome de Deus e não praticar a palavra dele. E que adianta eu falar de Deus para as pessoas e viver em escuridão espiritual? Que servo de Deus eu seria? O importante é você. Em tudo que eu falo, em todos os lugares, nas transmissões ao vivo, ou nos canais, ou para as pessoas, eu procuro falar sobre Deus. Se porventura eu fugir um pouco do assunto, porque eu sou humano, tenho mente, claro. Se eu fugir do assunto, que Deus me redirecione para que o assunto seja espiritual. Porque se não for espiritual, se o assunto não for espiritual, não me interessa. Realmente não me interessa. Eu já não pertenço mais a esse mundo. Como está escrito em Eclesiastes capítulo 3, que todo mundo deve conhecer, há tempo para todas as coisas. O meu tempo de praticar coisas que não agradavam a Deus passou. Era um deserto? Eu nem considero mais como deserto, mas era o meu deserto? Era. Foi o meu processo de preparação para chegar a este momento. E o teu processo pode ser o teu momento agora. O processo que você está vivendo pode ser diferente, é único com você e Deus. Não se iluda com idolatria. Idolatria não resolve o teu problema. O teu problema só pode ser resolvido por quem criou a tua vida. É uma conta simples de se fazer. Se teve poder para dar a vida, tem poder para cuidar de um problema que surge nela. Porque quem é maior? O problema ou a vida? Pensa nisso. Se Deus deu a vida, Ele pode resolver qualquer coisa. Se fosse diferente, não precisava pensar que Deus é o possuidor de todas as coisas. Ele está lá em cima, Ele está aqui embaixo, Ele está ao nosso redor. Ele vê tudo o tempo todo. Antes mesmo de um problema surgir daqui 40 anos, Deus já sabe que ele vai surgir.
e Deus dá condições para que as coisas vão acontecendo. E nesse tempo, nesse espaço de tempo, nós seres humanos aqui na Terra não entendemos, porque Deus não é para ser compreendido. Se Deus fosse compreendido, Ele não seria Deus. Por isso que todo mundo fica com essa incógnita na cabeça. Se Deus fosse compreendido, Ele não seria Deus. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Assista os vídeos e compartilhe nas suas redes sociais. Vá na busca do Google ou no YouTube, digite Virgílio Gonzaga AL. E você vai ver mais transmissões como essa, para que você possa compartilhar entre os seus amigos, os seus familiares, por onde você estiver. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês e até a próxima.